Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Lucas capítulo 20, versículo 20, que diz assim: tributos pagos a Deus e a César. Então eles se dispuseram a vigiá-lo e, para tanto, subornaram espiões que se fingiram junto para apanhar Jesus em qualquer evento e deslize verbal, e com isso poder entregá-lo à justiça e à autoridade dos governadores. E por isso os espiões lhe apresentaram a seguinte questão: Mestre, sabemos que falas em sinais e o que é correto, e que não julgas pela aparência, mas ministra o caminho de Deus de acordo com a verdade. Pois bem, é certo pagar imposto a César ou não? Jesus, percebendo a astúcia deles, e lhes ponderou: Mostrai-me um denário. De quem é a imagem e a inscrição estampadas? Imediatamente replicaram: de César. Ao que ele lhe orientou: Dai, portanto, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não conseguiram apanhá-lo em palavras alguma perante a multidão e assombraram com as suas respostas. Ficaram em silêncio. Amém, né? Aqui eles queriam prender Jesus de qualquer maneira. Então, aqui fala sobre os tributos, os impostos, né? Eles queriam que Jesus falasse que não era certo pagar os impostos e os tributos, né? Mas Jesus, sabendo a astúcia deles, Jesus orientou, né? Me dai uma moeda. E eles deram. E depois Jesus mandou eles olhar para a moeda, de quem é a moeda que está estampada. E eles então replicaram, né? Eles também disseram, de César. E Jesus então diz: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Entenda uma coisa, cada coisa no seu lugar, né? Mas nós temos que entender a soberania de Deus sobre a minha e a sua vida. O Senhor é soberano sobre nós. Então, nós temos que entender que não é porque somos filhos que devemos deixar de fazer as coisas que é preciso fazer aqui na terra, né? Então, temos que estar orientado nesta palavra. Jesus, ele ali, mesmo sabendo que eles queriam prender ele, né, com alguma coisa errada que ele falasse, mas ele tinha a sabedoria dos céus, né? Na simplicidade, o Senhor respondia. Muitos dizem que Jesus era, né, nervoso, tudo, mas não, o Senhor era amor, Jesus era amor. Jesus, todo momento que ele foi falar, né, com o pecador, ele falou com amor. O Senhor ficava bravo com os mestres da lei. O Senhor ficava bravo com os enganadores. Mas com os pecadores, Jesus falava com amor. Jesus tinha a simplicidade e o amor para falar. Então, vamos nos orientar quanto a isso, né? Andar como Jesus andou, falar como ele, né? Se nós observarmos assim, fazer o que ele fez, né? Então, temos que ter vigilância em tudo na nossa vida, porque o inimigo, ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Então, nós temos que tomar cuidado e ter vigilância, andar correto com as coisas, né? Para que o inimigo não possa achar brecha alguma para vir contra nós. Então, vamos nos orientar e vamos fazer o que Jesus fez, né? Porque ele nos ensinou. Então vamos pôr em prática tudo que ele nos ensinou. Inclusive isso, né? Quando vier o inimigo, ele não pode ter nada para nos acusar. Porque mesmo Jó, o inimigo não tinha nada para acusar Jó. Mas é diferente porque foi uma permissão de Deus para entender que Deus faz como ele quer. O Senhor, ele permite. Porque muitas vezes nós reclamamos e nós achamos, né, que nós não conseguimos suportar a cruz que estamos carregando. Mas entenda, o Senhor, se foi o Senhor que nos deu, que nos colocou essa cruz, ele sabe que ele nos capacita para carregar. Então, vamos juntos carregar cada um a sua cruz para que possa, né, chegar até o fim. Ser firme nas promessas que o Senhor fez para mim e para a sua vida. Que
Que nesse dia de hoje, nessa sexta-feira, nós não possamos ser enganados pelo inimigo das nossas almas, mas que nós possamos estar atento como Jesus estava, no momento em que esses daqui, que eram os fariseus que foram falar com ele, esses fariseus aqui queriam pegar ele em alguma palavra que ele falasse. Então vamos tomar cuidado com o que sai da nossa boca, porque muitas vezes pode sair palavras de morte. Mas o que deve sair é palavras de vida, determinação, cura, libertação, porque tudo que sai da nossa boca e nós determinamos ao nosso próximo, nós temos que entender que é a lei do retorno. Tudo que nós falamos e desejamos ao nosso próximo volta para nós mesmos. Então deseja o bem, deseja bênção, bênção sobre medida, porque tudo que você desejar vai voltar para você. Então pensa nisso, perdoa o que tiver de perdoar, peça a Deus orientação em tudo. Fala, Senhor, eu não consigo, e Ele irá te orientar. O Espírito Santo está para nos orientar e nos libertar do nosso eu, do nosso velho eu. Então, dia após dia, que possamos estar diante da palavra, diante da presença do Senhor, levando assim cada dia mais, né? E vivendo tudo que falamos, porque não adianta só falar, mas temos que viver. Com esta palavra maravilhosa de hoje, né? Eu venho agradecer a todos que têm me ouvido até aqui e desejar um ótimo dia, um ótimo final de semana, né? Que possamos viver a melhor semana das nossas vidas, em nome de Jesus. Agradeço a todos, em nome de Jesus.